Capítulo 30. Conselho antigo. Gavin lembrava muito pouco do pai. O homem nunca fora um grande pai, pelo menos para ele, mas tinha uma forte lembrança de um dia nos jardins do palácio de Caemlyn. Gavin estava de pé ao lado de um pequeno lago, jogando pedras nele. Taringail passou pela Rosemarte, com o jovem Galad ao seu lado. A cena ainda estava vívida na mente de Gavin. O forte aroma das rosas em plena floração. As ondulações prateadas no lago, os peixinhos se espalhando para longe da pedra em miniatura que ele tinha acabado de jogar neles. Ele conseguia imaginar bem seu pai. Alto, bonito, cabelo levemente ondulado. Galad já estava ereto e sombrio naquela época. Poucos meses depois, Galad resgataria Gavin de se afogar naquele mesmo lago. Gavin podia ouvir seu pai falando palavras que ele nunca havia esquecido. O que mais alguém pensava de Taringail da Modred? Esse conselho soou verdadeiro. Existem dois grupos de pessoas em quem você nunca deve confiar, o homem estava dizendo a Galad enquanto passavam. O primeiro são mulheres bonitas. O segundo são Aes Sedai. A luz te ajude, filho, se você tiver que enfrentar alguém que seja ambos. A luz te ajude, filho. Eu simplesmente não consigo ver desobedecer à vontade expressa da Mirlin neste assunto, disse Lelaine afetadamente, mexendo a tinta no pequeno jarro em sua mesa. Nenhum homem confiava em mulheres bonitas, apesar de todo o fascínio que sentiam por elas. Mas poucos perceberam o que Taringail havia dito, que uma garota bonita, como um carvão que esfriou o suficiente para não parecer mais quente, poderia ser muito, muito mais perigosa. Lelaine não era bonita, mas era bonita, principalmente quando sorria. Esbelta e graciosa, sem um fio de cinza no cabelo escuro, um rosto amendoado com lábios carnudos. Ela olhou para ele com olhos que eram bonitos demais para pertencer a uma mulher com sua astúcia. E ela parecia saber. Ela entendia que era atraente o suficiente para chamar a atenção, mas não deslumbrante o suficiente para deixar os homens cautelosos. Ela era uma mulher do tipo mais perigoso. Uma que parecia real, que fazia os homens pensarem que poderiam prender sua atenção. Ela não era bonita como Egwene, que fazia você querer passar um tempo com ela. O sorriso dessa mulher fazia você querer contar as facas no seu cinto e na sua bota, só para ter certeza de que nenhuma delas tinha encontrado caminho para suas costas enquanto você estava distraído. Gavin estava de pé ao lado da escrivaninha dela, sombreado pela tenda azul de topo reto. Ele não tinha sido convidado para sentar, e não tinha pedido o privilégio. Conversando com uma Aes Sedai, particularmente um importante, exigia inteligência e sobriedade. Ele preferia ficar de pé. Talvez isso o mantivesse mais alerta. Egwene está tentando proteger vocês, disse Gavin, controlando sua frustração. É por isso que ela ordenou que vocês renunciassem a um resgate. Ela obviamente não quer que vocês se arrisquem. Ela está se sacrificando demais. Se ela não estivesse, ele acrescentou em sua mente, ela nunca teria deixado todos vocês a intimidarem para fingir ser o trono de Amirlin. Ela parece muito confiante de sua segurança, disse Lelaine, mergulhando sua caneta na tinta. Ela começou a escrever em um pedaço de pergaminho, uma nota para alguém. Gavin educadamente não leu por cima do ombro dela, embora tenha notado o movimento calculado da parte dela. Ele era insignificante o suficiente para não poder exigir sua atenção total. Ele escolheu não reconhecer o insulto. Tentando intimidar Bryne não funcionou, seria ainda menos eficaz com essa mulher. Ela está tentando acalmar suas preocupações, Lelaine Sedai, ele disse em vez disso. Sou uma juíza justa de pessoas, jovem Traca. Não acho que ela sinta que está em perigo. Ela balançou a cabeça. Seu perfume cheirava a flores de macieira. Não duvido de você, ele respondeu. Mas talvez se eu soubesse como você se comunica com ela, eu poderia julgar melhor. Se eu pudesse. Você foi avisada para não perguntar sobre isso, criança, disse Lelaine em sua voz suave e melodiosa. Deixe as coisas das Aes Sedai para os Aes Sedai. Praticamente a mesma resposta que cada irmã deu quando ele perguntou como elas se comunicavam com Egwene. Ele cerrou o maxilar em frustração. O que ele esperava? Envolvia usar o poder único. Depois de todo o seu tempo na Torre Branca, ele ainda tinha pouca ideia do que o poder podia ou não fazer. Independentemente disso, Lelaine continuou, a Mirlin se considera bastante segura. O que descobrimos na história de Shemerin apenas reforça e corrobora o que Egwene nos contou. Elaida está tão louca de poder que não considera a legítima Mirlin uma ameaça. Havia mais que ela não estava dizendo. Gavin podia dizer. Ele nunca conseguiu uma resposta direta deles sobre qual era o status atual de Egwene. Ele ouviu rumores de que ela havia sido presa,
não tendo mais permissão para andar livre como uma noviça. Mas obter informações de uma Aes Sedai era tão fácil quanto transformar pedras em manteiga. Gavin respirou fundo. Ele não podia perder a paciência. Se fizesse isso, nunca faria Lelaine ouvir. E ele precisava dela. Brienne não me moveria sem Aes autorização Sedai, e até onde Gavin tinha sido capaz de dizer, suas melhores chances de obtê-la vinham de Lelaine ou Romanda. Todos pareciam ouvir um dos dois ou outro. Felizmente, Gavin descobriu que podia jogá-los um contra o outro. Uma visita a Romanda quase sempre provocava um convite de Lelaine. Claro, a razão pela qual eles estavam ansiosos para vê-lo em primeiro lugar tinha muito pouco a ver com Egwene. Sem dúvida, a conversa se moveria nessa direção muito em breve. Talvez você esteja certa, Lelaine Sedai, ele disse, tentando uma abordagem diferente. Talvez Egwene acredite estar segura. Mas não há uma possibilidade de que ela esteja errada. Você não pode honestamente acreditar que Elaida deixará uma mulher que alegou ser a Myrlin vagar pela Torre Branca livre? Obviamente, isso é apenas um meio de exibir uma rival capturada antes de executá-la. Talvez, disse Lelaine, continuando a escrever. Ela tinha uma letra fluida e ornamentada. Mas não devo defender a Myrlin, mesmo que ela esteja equivocada. Gavin não respondeu. Claro que ela poderia desobedecer à vontade da Myrlin. Ele sabia o suficiente sobre a política Sedai para entender que era feito o tempo todo. Mas dizer isso não resolveria nada. Ainda assim, disse Lelaine distraidamente. Talvez eu possa trazer uma moção perante o Hall. Podemos ser capazes de persuadir a Myrlin a ouvir um novo tipo de apelo. Veremos se consigo formular um novo argumento. Veremos, ou talvez possamos, ou vou considerar o que fazer. Nunca um compromisso firme. Cada meia oferta vinha generosamente untada com gordura de ganso para uma fuga fácil. Leve, mas ele estava ficando cansado de Aes Sedai responde. Lelaine olhou para ele, favorecendo-o com um sorriso. Agora, como concordei em fazer algo por você, talvez você esteja disposto a me oferecer algo. Grandes feitos raramente são realizados sem a ajuda de muitos parceiros, você deve saber. Gavin suspirou. Fale sobre suas necessidades, Aes Sedai. Sua irmã, segundo todos os relatos, fez uma exibição muito admirável para si mesma em Andor, disse Lelaine, como se não tivesse dito quase exatamente a mesma coisa nas últimas 3 vezes em que se encontrou com Gavin. Ela teve que pisar em alguns dedos para garantir seu trono, no entanto. Qual você acha que será a política dela em relação aos pomares de frutas da casa Traimane? Sob sua mãe, as avaliações de impostos sobre a terra eram muito favoráveis a Traimane. Elaine revogará esse privilégio especial ou tentará usá-lo como mel para acalmar aqueles que se opuseram a ela. Gavin abafou outro suspiro. Ele sempre voltava para Elaine. Ele estava convencido de que nem Lelaine nem Romanda tinham qualquer interesse real em resgatar Egwene. Elas estavam muito satisfeitas com seu poder aumentado na ausência dela. Não, elas se encontraram com Gavin por causa da nova rainha no trono do leão. Ele não tinha ideia do porquê de uma Aes Sedai do Blue Aja se importaria com as taxas de impostos sobre pomares de maçãs. Lelaine não estaria procurando ganho monetário. Essa não era a Aes maneira Sedai. Mas ela iria querer alavancagem, um meio de garantir uma conexão favorável com as casas nobres de Andorra. Gavin resistiu a responder. Por que ajudar essa mulher? Que bem isso estava fazendo? Mas ainda assim, ele poderia ter certeza de que ela não trabalharia pela libertação de Egwene? Se ele parasse de tornar essas reuniões úteis para Lelaine, elas descontinuaria? Ele se veria excluído de sua única fonte de influência, não importa quão pequena, no acampamento? Bem, ele disse, acho que minha irmã será mais rigorosa do que minha mãe foi. Ela sempre pensou que a posição favorável dos produtores de pomares não era mais justificada. Ele podia ver que Lelaine sutilmente começou a tomar notas do que ele disse no final do pergaminho dela. Era esse o verdadeiro motivo para pegar a tinta e a pena? Ele não tinha escolha a não ser responder o mais honestamente possível, embora tivesse que ter cuidado para não se deixar pressionar por muitas informações. Sua conexão com Elaine era a única coisa que ele tinha com a qual barganhar, e ele teve que racionar sua utilidade para esticá-la por muito tempo. Isso o irritava. Elaine não era uma moeda de troca, ela era sua irmã. Mas era tudo o que ele tinha. Entendo, disse Lelaine. E os pomares de cerejeiras do norte? Eles não têm sido particularmente produtivos ultimamente, e... Balançando a cabeça, Gavin saiu da tenda. Lelaine o havia cutucado sobre as taxas de impostos andoranos por quase 1 hora. E, mais uma vez,
Gavin não tinha certeza se havia conseguido algo útil em sua visita. Ele nunca libertaria Egwene a essa taxa. Como sempre, uma noviça de branco esperava do lado de fora da tenda para escoltá-lo do acampamento interno. Desta vez, a noviça era uma mulher baixa e gordinha que parecia ter mais do que alguns anos de idade para ter vestido branco. Gavin permitiu que a mulher o guiasse através do acampamento Sedai, tentando fingir que era apenas uma guia, em vez de uma guarda para garantir que ele partisse conforme as instruções. Brienne estava certa. As mulheres não gostavam de corpos desnecessários, soldados em particular, vagando por sua pequena e elegante imitação da torre branca de uma vila. Ele passou por grupos movimentados de mulheres vestidas de branco cruzando passarelas, observando com a leve desconfiança que as pessoas mais amigáveis geralmente demonstram em um estranho. Ele passou por Aes Sedai, universalmente autoconfiante, quer vestissem seda rica ou lã dura. Ele passou por alguns grupos de mulheres trabalhadoras, muito mais elegantes do que aquelas no acampamento dos soldados. Elas andavam com quase ais os Sedai se exibem, como se tivessem ganhado certa autoridade por serem autorizados a entrar no acampamento real. Todos esses grupos cruzavam um quadrado aberto de ervas daninhas pisoteadas que formavam a área comum. A coisa mais confusa que ele havia descoberto neste acampamento tinha a ver com Egwene. Mais e mais, ele estava percebendo que as pessoas aqui realmente a viam como a Mirlin. Ela não era simplesmente uma isca criada para atrair a ira, nem era um insulto calculado, destinado a irritar Elaida. Egwene era a Mirlin para eles. Obviamente, ela havia sido escolhida porque os rebeldes queriam alguém fácil de controlar. Mas eles não a tratavam como uma marionete. Tanto Lelaine quanto Romanda falavam dela com respeito. Havia uma vantagem na ausência de Egwene, já que criava um vazio de poder. Portanto, eles aceitaram Egwene como uma fonte de autoridade. Ele era o único que se lembrava de que ela havia sido uma seita há apenas alguns meses. Ela estava perdida. No entanto, ela também impressionou as pessoas neste acampamento. Era como a ascensão de sua mãe ao poder em Andor muitos anos antes. Mas por que ela se recusou a permitir um resgate? Viajar havia sido redescoberto. Pelo que ele ouviu, a própria Egwene havia redescoberto. Ele precisava falar com ela. Então ele poderia julgar se sua falta de vontade de escapar vinha do medo de colocar os outros em perigo, ou se era outra coisa. Ele tirou Challenge do posto na fronteira entre Aes Sedai e os acampamentos do exército, acenaram adeus ao seu tratador novato, então subiram na cela, verificando a posição do sol. Ele virou sua montaria para o leste ao longo de um caminho entre as tendas do exército e partiu em um trote rápido. Ele não estava mentindo quando disse a Lelaine que tinha outro compromisso. Ele prometeu encontrar Brienne. Claro, Gavin marcou o encontro porque sabia que poderia precisar de um meio de escapar de Lelaine. Brienne lhe ensinou que não demonstra medo preparar sua retirada com antecedência. Era apenas uma boa estratégia. Bem mais de uma hora de viagem depois, Gavin encontrou seu antigo professor onde eles planejaram se encontrar, um dos postos de guarda mais distantes. Brienne estava conduzindo uma inspeção não muito diferente daquela que Gavin havia usado para mascarar sua fuga dos Yoglings. O general estava apenas montando seu cavalo castanho de nariz grande enquanto Gavin trotava, cruzando a grama e as ervas daninhas pálidas da primavera. O posto de guarda ficava em uma depressão na lateral de uma inclinação suave, com uma boa visão da aproximação do norte. Os soldados ficaram respeitosamente na presença de seu general e velaram sua hostilidade em relação a Gavin. Havia se espalhado que ele havia liderado a força que os atacou com tanto sucesso. Um estrategista como Brienne podia respeitar Gavin por sua habilidade, não importando que estivessem em lados opostos, mas esses homens tinham visto colegas serem mortos pelas tropas de Gavin. Brienne virou seu cavalo para o lado, acenando para Gavin. Você está mais atrasado do que disse que estaria, filho. Mas não mais atrasado do que você esperava. Gavin disse, puxando Challenge para cima. De jeito nenhum, disse o homem robusto, sorrindo. Você estava visitando Aes Sedai. Gavin sorriu para isso, e os dois viraram suas montarias e começaram a cruzar as colinas abertas em direção ao norte. Brienne planejava inspecionar todos os postos de guarda no lado oeste de Tar Valon, uma tarefa que envolveria muita cavalgada, então Gavin se ofereceu para acompanhá-lo. Havia muito pouco mais a fazer com seu tempo. Poucos soldados lutariam com ele, e aqueles que lutariam tentariam um pouco demais para causar um acidente. Os Aes Sedai só suportariam um pouco de sua provocação, e Gavin não tinha cabeça para o jogo de pedras ultimamente. Ele estava muito nervoso, preocupado com Egwene e frustrado com sua falta de progresso. A verdade era que ele nunca tinha sido muito bom no jogo em primeiro lugar, não como sua mãe.
Bryne insistiu que Gavin o praticasse de qualquer maneira como método de aprender estratégia de campo de batalha. As encostas estavam desgrenhadas com ervas daninhas amarelas e arbustos de cotovias, com suas pequenas folhas levemente azuis e galhos retorcidos. Deveria haver flores silvestres cobrindo as colinas em manchas, mas nenhuma delas floresceu. A paisagem parecia doentia, amarela em manchas, azul esbranquiçada em outras, com generosas porções de arbustos marrons mortos que não haviam crescido novamente após o inverno rigoroso. E você vai me contar como foi a reunião? Bryne perguntou enquanto cavalgavam, com um esquadrão de soldados seguindo atrás como guarda de honra. Aposto que você já adivinhou isso também. Oh, eu não sei, disse Bryne. É um momento incomum, e eventos estranhos são comuns. Talvez Lelaine tenha decidido deixar de lado as intrigas por um tempo e realmente ouvir seus apelos. Gavin fez uma careta. Acho que você preferiria encontrar um Trolloc que começou a tecer do que uma Aes Sedai que desistiu de tramar. Acredito que você foi avisado, disse Bryne. Não havia argumento que Gavin pudesse fazer, então eles simplesmente cavalgaram em silêncio por um curto período, passando pelo rio distante à direita. Além disso, a torre e os telhados de Tar Valon. Uma prisão. Eventualmente precisaremos discutir sobre aquele grupo de soldados que você deixou para trás, Gavin, disse Bryne de repente, olhando para frente. Não vejo o que há para discutir, disse Gavin, o que não era completamente verdadeiro. Ele tinha suspeitas do que Bryne perguntaria, e não estava ansioso pela conversa. Bryne balançou a cabeça. Vou precisar de informações, rapaz. Locais, contagens de tropas, listas de equipamentos. Sei que você estava se preparando de uma das vilas a leste, mas qual? Quantos estão em sua força e que tipo de apoio é o de Elaida? Aes Sedai dando a eles. Gavin manteve os olhos à frente. Eu vim para ajudar Egwene. Não para trair aqueles que confiaram em mim. Você já os traiu. Não, Gavin disse firmemente. Eu os abandonei, mas não os traí. E não pretendo fazer isso. E você espera que eu deixe uma vantagem potencial morrer sem ser aproveitada? Bryne perguntou, virando-se para ele. O que você tem nesse seu cérebro pode salvar vidas. Ou custar vidas, Gavin disse, se você olhar pelo outro lado. Não torne isso difícil, Gavin. Ou o quê? Gavin perguntou. Você vai me fazer a pergunta? Você sofreria por eles? Eles são meus homens, Gavin disse simplesmente. Ou, pelo menos, eram. De qualquer forma, ele estava farto de ser empurrado por circunstâncias e guerras. Ele não daria lealdade à Torre Branca, mas também não a ofereceria a esses rebeldes. Egwene e Elaine seguravam seu coração e sua honra. E se ele não pudesse dar a elas, ele daria a Andor, e ao mundo inteiro, caçando Rand al'Thor e vendo morto. Rand al'Thor. Gavin não acreditou na defesa que Bryne fez do homem. Oh, ele acreditava que Bryne falava sério, mas estava enganado. Isso podia acontecer com as melhores pessoas, levadas pelo carisma de uma criatura como al'Thor. Ele havia enganado a própria Elaine. A única maneira de ajudar qualquer um deles seria expor esse dragão e se livrar dele. Ele olhou para Bryne, que se virou. Ele ainda estava pensando nos Yoglings, provavelmente. Era improvável que Bryne fizesse a pergunta a Gavin. Gavin conhecia o general, e seu senso de honra, muito bem. Isso não aconteceria. Mas Bryne pode decidir aprisionar Gavin. Talvez fosse sensato oferecer algo a ele. Eles são jovens, Bryne, disse Gavin. Bryne franziu a testa. Jovens, repetiu Gavin. Mal passaram do treinamento. Eles pertencem ao campo de treino, não ao campo de batalha. Seus corações são bons, e suas habilidades são sólidas, mas eles são uma ameaça muito menor para você agora que eu fui embora. Eu era quem conhecia sua estratégia. Sem mim, eles terão muito mais dificuldade em seus ataques. Suspeito que se eles continuarem a atacar, eles terão seu dia com o açougueiro em breve. Não há necessidade de eu apressá-los. Muito bem, Bryne respondeu. Eu esperarei. Mas se os ataques deles continuarem sendo eficazes, você ouvirá essa pergunta de mim novamente. Gavin assentiu. A melhor coisa que ele poderia fazer pelos Yoglings seria ajudar a acabar com essa divisão entre os rebeldes e os legalistas. Mas isso parecia muito além do escopo do que ele poderia realizar. Talvez depois que ele libertasse Egwene, ele pudesse pensar em alguma maneira de ajudar. Luz. Eles não poderiam realmente estar pretendendo ir às vias de fato, poderiam? A escaramuça seguindo Siuan, a queda de Sanche, já tinha sido ruim o suficiente.
O que aconteceria se os exércitos se encontrassem aqui, nos arredores de Tarvalon? Aes Sedai contra Aes Sedai, Varder lutando contra Varder em um campo de batalha? Um desastre. Não pode chegar a esse ponto, ele se viu dizendo. Brienne olhou para Gavin enquanto seus cavalos continuavam atravessando o campo. Você não pode atacar, Brienne, disse Gavin. Um cerco é uma coisa. Mas o que você fará se eles ordenarem que você monte um ataque? O que eu sempre faço, disse Brienne. Obedecer. Mas eu dei minha palavra, Gavin. E quantas mortes essa palavra vale? Atacar a Torre Branca seria um desastre. Não importa o quão desprezados esses rebeldes Aes Sedai pode sentir que não haverá reconciliação se isso acontecer pela espada. Essa não é uma decisão nossa, disse Brienne. Ele olhou para Gavin, com uma expressão pensativa no rosto. O quê? Gavin perguntou. Estou me perguntando por que isso importa para você. Pensei que você estivesse aqui apenas por Egwene. Gavin se atrapalhou. Quem é você, Gavin Traca? Brienne perguntou, insistindo mais. Quais são suas lealdades, realmente? Você me conhece melhor do que a maioria, Gareth. Eu sei quem você deveria ser, disse Brienne. Primeiro príncipe da espada, treinado por guardiões, mas não vinculado a nenhuma mulher. E não é isso que eu sou. Gavin perguntou irritado. Paz, filho, disse Brienne. Isso não era para ser um insulto. Só uma observação. Sei que você nunca foi tão determinado quanto seu irmão. Acho que eu deveria ter visto isso em você. Gavin virou-se para o general envelhecido. Sobre o que o homem estava falando? Brienne suspirou. É algo que a maioria dos soldados nunca enfrenta, Gavin. Eles podem considerar, mas não deixam que isso os atormente. Esta pergunta é para outra pessoa, alguém mais alto. Que pergunta? Gavin perguntou, perplexo. Escolher um lado, disse Brienne. E, uma vez que você tenha escolhido um, decidir se tomou a decisão certa. Os soldados de infantaria não precisam fazer essa escolha, mas aqueles de nós que lideram. Sim, eu posso ver isso em você. Essa sua habilidade com a espada não é um dom pequeno. Onde você a usa? Para Elaine, Gavin disse rapidamente. Como você faz agora? Brienne perguntou, divertida. Bem, assim que eu salvar Egwene. E se Egwene não for? Brienne perguntou. Eu conheço esse olhar em seus olhos, rapaz. Eu também sei algumas coisinhas sobre Egwene Alveri. Ela não deixará este campo de batalha até que um vencedor seja escolhido. Eu a levarei embora, disse Gavin. De volta para Andor. E você vai forçá-la a ir? Brienne perguntou. Assim como você forçou sua entrada no meu acampamento, você vai se tornar um valentão e um salteador, notável apenas por sua habilidade de matar ou punir aqueles que discordam de você. Gavin não respondeu. A quem servir? Brienne disse, pensativo. Nossa própria habilidade nos assusta, às vezes. O que é a habilidade de matar se não a saída para ela? Um talento desperdiçado? O caminho para se tornar um assassino? O poder de proteger e preservar é assustador. Então você procura alguém para dar habilidade, alguém que a usará sabiamente. A necessidade de tomar uma decisão te atormenta, mesmo depois de tê-la tomado. Vejo a questão mais em homens mais jovens. Nós, velhos cães, ficamos felizes em ter um lugar perto da lareira. Se alguém nos diz para lutar, não queremos agitar muito as coisas. Mas os jovens, eles se perguntam. Você questionou alguma vez? Perguntou Gavin. Sim, disse Brienne. Mais de uma vez. Eu não era capitão-general durante a Guerra Aiel, mas eu era um capitão de patente. Eu me perguntei então, muitas vezes. Como você pôde questionar seu lado durante a Guerra Aiel, de todas as coisas? Gavin disse, franzindo a testa. Eles vieram para o massacre. Eles não vieram atrás de nós, disse Brienne. Eles só queriam o Cairhien. Claro, isso não foi tão fácil de ver no começo, mas verdade seja dita, alguns de nós nos perguntamos. Lama merecia sua morte. Por que deveríamos morrer para ficar no caminho disso? Talvez mais de nós devessem ter feito a pergunta. Então qual é a resposta? Gavin perguntou. Onde você deposita sua confiança? A quem eu sirvo? Eu não sei, Brienne disse francamente. Então por que perguntar em primeiro lugar? Gavin retrucou, parando seu cavalo.
Bryne freou seu animal, virando-se para trás. Eu não sei a resposta porque não há uma. Pelo menos, a resposta de cada pessoa é a sua. Quando eu era jovem, eu lutei por honra. Eventualmente, eu percebi que havia pouca honra a ser encontrada em matar, e eu descobri que eu tinha mudado. Então eu lutei porque eu servi sua mãe. Eu confiei nela. Quando ela falhou comigo, eu comecei a me perguntar novamente. E todos aqueles anos de serviço? E os homens que eu matei em seu nome? O que tudo isso significa? Ele se virou e sacudiu as rédeas, movendo-se novamente. Gavin apressou Challenge para alcançá-lo. Você se pergunta por que estou aqui, em vez de em Andor? Bryne perguntou. É porque não consigo deixar ir. É porque o mundo está mudando, e eu preciso fazer parte dele. É porque uma vez que tudo em Andor foi tirado de mim, eu precisava de um novo lugar para minha lealdade. O padrão me trouxe esta oportunidade. E você escolheu isso só porque estava lá. Não, disse Bryne. Eu escolhi porque sou um tolo. Ele encontrou os olhos de Gavin. Mas eu fiquei porque era certo. O que foi quebrado deve ser curado, e eu vi o que um líder terrível pode fazer a um reino. Elaida não pode ter permissão para arrastar este mundo para baixo com ela. Gavin começou. Sim, disse Bryne. Na verdade, passei a acreditar nelas. Mulheres tolas. Mas pela luz, Gavin, elas estão certas. O que estou fazendo é certo. Ela está certa. Quem? Bryne balançou a cabeça, murmurando. Mulher maldita. Egwene. Gavin se perguntou. Meus motivos não são importantes para você, filho, disse Bryne. Você não é um dos meus soldados. Mas precisa tomar algumas decisões. Nos próximos dias, você precisará ter um lado e precisará saber por que o escolheu. É tudo o que direi sobre o assunto. Ele instigou seu cavalo a andar mais rápido. À distância, Gavin conseguiu identificar outro posto de guarda. Ele ficou para trás enquanto Bryne e seus soldados se aproximavam. Escolha um lado. E se Egwene não fosse com ele? Bryne estava certo. Algo estava chegando. Você podia sentir o cheiro no ar, sentir na fraca luz do sol que conseguia abrir caminho através das nuvens. Você podia sentir, distante, no norte, crepitando como energia invisível naquele horizonte escuro. Guerra, batalhas, conflitos, mudanças. Gavin sentia como se não soubesse quais eram os diferentes lados. Muito menos qual escolher para si.